Amém. Bem, amigos, hoje estarei dando continuidade à minha mensagem de ontem. Ontem comecei falando para você sobre como eu faço para me conectar com Deus e saber que a voz que eu estou ouvindo não é da minha cabeça, mas é a voz de Deus. Você ouve cada vez que Deus está falando com você? É um questionamento que o meu sermão faz e ele tenta responder esta pergunta. Então, sempre quando eu faço sermões, eu faço uma pergunta e no enredo do sermão eu tento voltar àquela pergunta e responder aquela pergunta. Com isso, eu tenho um diálogo com vocês. Bem, eu comecei falando a vocês ontem porque Deus, ele quer falar com a gente. É uma pergunta também. Por que é que Deus quer falar com a gente? Porque ele nos ama, porque ele quer ter um relacionamento conosco, porque nós precisamos de direcionamento. Também falei a vocês que como é que Deus faz para falar conosco nos dias de hoje? Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de pessoas, Deus fala através do Go Six aqui, Deus dá advertência a gente, Deus dá instrução a todos nós, a sua palavra é viva e por isso a importância de você obter forças nela. Ela não somente traz segurança, mas também admoestações a nós. Também falei a vocês que Deus usa o Espírito Santo para nos dar impressões à nossa mente. Também falei a vocês que Deus usa outras pessoas, então vão ter pessoas ao seu redor que vão ser usadas por Deus para falar a vocês. Em especial, aquelas pessoas que são chamadas, e eu coloquei aqui como pessoas piedosas, né? Pessoas que têm o coração aberto para o Espírito Santo, pessoas que são boas às outras. Essas são as melhores pessoas para que você possa ouvir a voz de Deus na sua própria vida. Também falei a vocês que Deus permite que algumas circunstâncias venham à nossa vida, como uma forma de ser uma espécie de megafone de Deus para você poder ouvi-lo, tais como dificuldades que sobrevêm à sua vida, porque espera-se que na dificuldade você volte a Deus, você ouça a Ele, tragédias, fracassos na sua vida, mas também o contrário é verdadeiro. Quando você tem um sucesso, quando você é bem-sucedido, quando as coisas vão bem na sua vida, é uma das formas de Deus falar a você que Ele o ama, que Ele está ao seu lado, que Ele está te ajudando. Então, não negar a Deus quando as coisas forem boas, porque parece que a gente só vive com Deus quando vem um chicote. Parece que a gente só volta-se a Deus quando a doença bate a nossa porta, quando não há mais cura pelo médico, quando não há mais solução. Parece que algumas pessoas só se voltam a Deus quando essas dificuldades lhes sobrevêm. Bem, hoje quero falar a vocês de forma específica quais são os métodos que Deus usa para chamar a nossa atenção. Quais são os métodos que Deus usa, né, para chamar a nossa atenção aqui? Eu comecei falando a vocês, Salmo 81 começa dizendo o seguinte, Salmo 81, versículo 8. Escuta, povo meu, quero admoestá-lo. Tomara que tu, Israel, me escutes. Não haja no meio de ti Deus estranho. Não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o Senhor, o Eterno, teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te ensinarei. Abrir a boca e ensinar dá a ideia de que Deus é o provedor de Israel. Abrir a boca porque eles tinham fome e eles vieram da onde? Do Egito. Então, quem é que vai prover sua vida? Quem é que vai apacentá-lo? Quem é que vai mantê-lo? Eu, por isso ele diz: abre bem sua boca, porque eu vou pagar a conta do mercado, eu vou pagar a conta da sua fome, aquilo que você anseia, aquilo que você precisa. Por isso que a expressão abrir a boca é a expressão daquilo que há necessidade. Quando você tem necessidade, eu suprirei a sua necessidade. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando você não abre sua boca, você, e eu usei essa expressão ontem, você acaba matando pessoas. No Novo Testamento diz que
O evangelho é a salvação de Deus. E Deus usa os seres humanos, os seus filhos, para pregarem o evangelho. Pregar é o ato de abrir a boca, de falar de Deus. Quando o irmão ouve a mensagem aqui do Gol Six e ele não abre a boca, ele não fala de Deus, ele não proclama, lembrando que você é um arauto do Senhor, quando você não proclama, você está apequenando quem você é. Imaginemos Jesus Cristo ao nos dizer que nós somos luz do mundo e sal da terra. Ele diz: para que serve o sal se ele não dá sabor? Para que serve a luz se ela não ilumina? Você não pega uma luz e coloca debaixo do alqueire. Você não pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Você coloca a lâmpada num lugar alto, porque foi essa expressão que ele usou no Novo Testamento. Então a lâmpada sempre fica no centro do teto da casa. Para quê? Para iluminar todo o ambiente. Você é a lâmpada do mundo, você é a luz do mundo, você é a lamparina do mundo, você é o sal da terra que vai dar o gosto para esse mundo insípido. Então, toda vez que você não proclama o evangelho, quando você fica tímido na pregação do evangelho, quando você não fala de Deus, quando você não vive o Senhor, você está matando pessoas. Por quê? Porque pessoas poderiam ser salvas por sua pregação, mas o fato do irmão ser uma luz que não ilumina, ser um sal que não salga, esse irmão está matando a vida das pessoas. Então, o contrário também é verdadeiro. Aqueles que abrem a boca, Deus é o provedor, como diz Salmo 81, mas aqueles que não abrem a boca, eles são irmãos que matam, porque eles deixam de pregar o evangelho. Sabendo disso, o autor continua dizendo: contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Os irmãos lá de Israel preferiram não dar ouvidos a Deus. Israel não quis me obedecer, diz ele. Por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguisse seus intentos e seus desejos. Ou seja, já que você não quer me ouvir, tudo bem, não vou arrombar a porta do seu coração, não vou ficar brigando com você, porque parece que Deus está se humilhando aqui para Israel ouvi-lo. Deus tem o desejo de que você ouça a ele quer ser ouvido, ele quer ter um relacionamento com você. Mas o povo não queria, o pessoal não quis. Ele falou: tá bom, vou deixar você do jeito que você está. Aí, viva a sua vida. Siga os seus intentos e desejos, diz a palavra. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, puxa, se esse povo me ouvisse, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos. Mais uma vez, voltando ao quiasma anterior, deixando claro que Deus seria o quê? O provedor. Abra bem a boca, Deus vai ser o provedor. Prontamente eu mesmo venceria os inimigos, seria o seu defensor, seria seu provedor. Voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Ou seja, vou defendê-lo, vou atacá-los. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Deus daria ali o resultado de se afastar de Deus. Esse povo teria punição para sempre, perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirara da rocha, eu pessoalmente o satisfaria. Então, mais uma vez, Deus fala sobre mel, Deus fala sobre satisfazer. Então, existem algumas formas de você ouvir a Deus. Quando você entende aqui o texto de Salmo 81, bem, há alguns métodos que Deus usa para falar contigo. E eu quero que você aprenda junto conosco hoje, não sei se vai dar tempo, mas eu espero poder falar mais um pouquinho do sermão aqui, para que você aprenda como você entende que é Deus que está falando contigo. Quais são os métodos que Deus usa para chamar a sua atenção, chamar a nossa atenção? Primeiro deles, eu estabeleci aqui em meu sermão. Às vezes, irmãos, Deus nos leva a ter um espírito inquieto. Sabe quando você está agoniado sobre determinadas coisas, Deus, às vezes, de acordo com o texto bíblico, ele deixa com que você tenha esse espírito inquieto. A inquietude,
há incerteza, um questionamento, e não podemos nos concentrar a mente sobre o trabalho, ou sobre a igreja, ou sobre a casa, ou sobre a escola, porque nós estamos preocupados com determinadas coisas. Deus usa essas formas para que você possa ouvi-lo. Existem alguns métodos que Deus usa para nos chamar a atenção. Então, quando você está inquieto, Deus está chamando sua atenção para uma coisa. Por quê? Porque Deus é um Deus de paz. Então, quando você está em paz, significa que o Senhor também está com você. Mas quando você está inquieto, Deus também está contigo para te chamar a atenção para determinadas coisas. Vejam, quando isso acontece, eu quero que você faça a seguinte pergunta para Deus. Quando você estiver inquieto, quando você estiver angustiado, quando você estiver preocupado, e mesmo que você esteja no trabalho, na igreja, na escola, onde você estiver, ainda assim essa preocupação está se levantando contra você e você não consegue dormir direito porque você está com essa preocupação. Eu quero que você pare, que você pergunte a Deus o que é que ele está tentando te dizer. Lembra de Samuel? Samuel, por diversas vezes, acordou de noite e a voz dizia: Samuel, Samuel. E ele, mas o senhor me chamou, Eli, que era o sacerdote. Ele falou: Não, não te chamei, não. Vai, volta e dorme. Samuel, Samuel. Ele estava inquieto com aquela situação. Ia lá e ele ia falar: Não, não te chamei, não. Ele estava inquieto. E chegou um momento em que Eli deu a seguinte instrução a ele: quando você ouvir essa voz, você se levante e fala: Senhor, fala que teu servo ouve. E então Deus vai falar com você. É um fato que quando você estiver inquieto, eu quero que você faça esse tipo de questionamento ao Senhor, que você pergunte a Ele o que é que Ele está tentando dizer. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes, irmãos, como uma segunda medida que fala a vocês, Deus envia alguém para falar com a gente. Não somente Deus impressiona a sua mente, mas ele envia pessoas para falar com você. Deus enviou, por exemplo, Natã para falar com Davi sobre o caso pecaminoso dele com Betseba. Deus às vezes envia algumas pessoas para te chamar a atenção. Só que tem irmão que é sem noção, que ele não está percebendo que quando uma pessoa chama a atenção, quando uma pessoa o critica, quando uma pessoa fala algumas coisas sobre ele, às vezes é a mão do Senhor falando contigo para que você volte ao caminho. Quantas vezes eu já vi pessoas que foram questionadas por seus pecados ou por seus erros, e essas mesmas pessoas, esses mesmos irmãos, se rebelaram contra as pessoas que o questionaram. Quantas vezes já fizeram isso com os pastores, que chamam a atenção sobre determinado ponto? Ah, eles botam sempre culpa. Ah, o pastor não soube falar, o ancião não soube chegar, fulano não soube falar com os jovens, Beltrano não soube. Às vezes é o irmão que não sabe receber a crítica. Às vezes é o irmão que não sabe compreender, porque ele está tão distante do Senhor, ele não sabe entender que é o Senhor falando com ele. Uma vez eu falei com vocês aqui que eu fui fazer uma visita numa casa e aquele casal estava a ponto de separar. E eu fui conversar com eles e tal, admoestá-los sobre a importância de estarem unidos em Cristo e papapá, pupupu, e a questão do filho e tal, papapá. E o homem chegou e falou para mim: Pastor, o senhor manda lá na igreja, mas aqui quem manda sou eu. E não vamos fazer desse jeito aí, vamos por outro caminho e tal. Ele deu os argumentos dele, porque ele não gostava da moça, porque ela era assim, a irmã, e papapá, papapá. E cada um tinha suas críticas, cada um tinha seus problemas. De fato, quando você é que é o dono do seu coração e não é mais Deus, então não tem voz para o profeta do Senhor. Não tem voz para a mensagem de Deus sobre sua vida. Não há um reconhecimento de que o Senhor é sobre você. Portanto, quando você compreender que há algumas críticas, eu quero que você avalie. Será que elas são da parte do Senhor? Eu compreendo que o jeito acaba impelindo você ou acaba trazendo você. No caso de Faraó, Deus falou com ele de forma tão dura, de tão dura, tão dura, tão dura, que ele não conseguiu compreender.
Ele entendeu, abriu mão, ele aceitou, mas ele aceitou de que aquilo iria acontecer com ele, mas ele rejeitou o Deus de Israel. Então perceba, querido irmão, que algumas pessoas vão falar com você e essas pessoas vão ser usadas por Deus para falar com você, inclusive para trazer o opróbrio seu à tona, para criticar você, para admoestar você. Essa é a melhor palavra. Como foi o caso de Natan. Quando falamos com amigos, é preciso ouvir bem, bem como falar e estar disposto a seguir o conselho. Tem alguns amigos que vão falar com você, só que você tem que estar disposto a seguir alguns conselhos deles, porque se são seus amigos, eles querem seu bem. Eu quero que você converse com Deus sobre o conselho dado por algum amigo seu. Se algum amigo seu chegou a você e te deu um conselho, fale com Deus. Senhor, é da tua parte. Senhor, realmente eu tenho que levar em conta isso que ele está falando. Senhor, esse ponto que ele trouxe, será que é um ponto que eu devo modificar? Eu quero que veja se é Deus que está mandando aquela ordem para você através do seu amigo, de pessoas que estão falando com vocês. Outro método que Deus usa também para falar com a gente, às vezes Deus envia bênçãos sobre nossa vida. Pode haver, por exemplo, abundância na sua vida de bênção, pode haver abundância incomum em formas financeiras, em formas espirituais, que acontecem no trabalho, por exemplo. Você agora conseguiu ir para um posto melhor de trabalho, você agora conseguiu fazer uma venda muito grande, você agora conseguiu melhorar suas finanças, você agora tem uma vida espiritual melhor. Pode parecer que Deus está apenas acumulando bênçãos sobre você. Pode te dar essa ideia. Ele está querendo falar com você. Ele está querendo que falemos com ele sobre o porquê de todas essas bênçãos. Quando essas bênçãos vêm na sua mão, não bata no seu peito e diga, fui eu que fiz. Mas chegue com Deus e converse. Senhor, o Senhor está me dando muita coisa aqui. O Senhor está me dando um monte de bênção e eu não sou tão bom assim. Mas a pergunta que eu quero fazer, o Senhor quer falar comigo de alguma forma? Tem alguma coisa que o Senhor quer que eu faça, que eu ajude, que eu abençoe? Porque às vezes, irmãos, Deus te dá condições para você ser um canal de bênção para abençoar outro. Então, como o seu coração está mais aberto e o coração do outro que está sofrido, que são escravos do pecado, está um coração tão fechado, eles não conseguem entender a fala do Senhor, Deus vai usar você, vai te abençoar para você abençoar a igreja, para você abençoar o irmão, para você abençoar a família. Então, Deus vai usar você como um condutor de bênção. Só que isso é para que você tenha um relacionamento maior com Deus. Porém, alguns irmãos, eles são meio loucos. Quanto mais Deus abençoa, quanto mais Deus ajuda, parece que alguns irmãos diminuem o seu poder de ação na obra do Senhor. Quantas vezes você já viu gente que estava assim, olha, sofrendo e não sei o quê, e trabalhava para a obra de Deus, e ajudava, e não sei o quê, ia no culto de quarta-feira, orava, e tal, e tal, e tal. Depois Deus abençoou o camarada, sabe o que o cara fez? Começou a não ir mais para a igreja, começou o camarada a não ajudar mais na obra, ele começou a diminuir, antes ele era um crente mais fervoroso, ele já não é mais tão fervoroso. Parece que para algumas pessoas, quando Deus abençoa, eles acabam se acomodando. Então eu quero que você entenda que quando Deus te der uma bênção, é uma das formas de Deus falar com você. Eu também proponho aqui em meu sermão, como quarta forma, às vezes Deus não responde a sua oração. Um monte de irmão pede oração aqui no Go Six, um monte de irmão ora aqui, mas parece que Deus não responde a oração para algumas pessoas. As orações As orações respondidas, elas indicam que tudo está bem entre aquele que ora e Deus, mas às vezes Deus não responde à oração. Por que Deus não responde à oração para muitas pessoas? Porque ele tem algo a nos dizer e não temos escutado o que Deus tem falado. Por isso que às vezes ele não responde às orações de muitos dos nossos irmãos. A oração sem resposta, ela nos leva de volta a Deus para ver o que está errado. Se Deus é um Deus amoroso, se Deus é um Deus presente, se Deus é um Deus que está em todo lugar, por que que ele não responde a sua oração? Será que não existe coisa na sua vida que precisa ser ajustada? Será que não tem coisa na sua vida que está errada,
que é por isso que Deus não está respondendo? Bem, quando você não tiver a resposta da sua oração, eu quero que também você se volte a Deus, porque é uma das formas que Deus tem para chamar a sua atenção, não respondendo para você, para que você volte a Ele e o pergunte, o questione, o suplique, né? Como é a terminologia bíblica, uma súplica, Senhor, fala comigo, Senhor, quero mais, Senhor, por favor, mostra-me o que está acontecendo. Deus quer que você faça isso para que o relacionamento volte. Só que se toda vez que você orar, toda vez que você pedir, Deus prontamente der a você, talvez você se torne um filho mimado. Talvez você não reconheça os seus próprios erros. Então, as bênçãos e as maldições que sobrevêm à nossa vida são megafones de Deus para ajudar você. Só que você não sabe interpretar, porque você não está na mesma frequência do Senhor. Você não compreende, você não lê a palavra, você não está entendendo o que Deus está falando, como é o caso de Salmos 81 aqui. Bem, também quando eu percebo ali que Deus pode permitir na sua vida decepções, de fato, para levar você de volta para Ele. Você pensa que os problemas que você tem, as decepções das pessoas que fizeram contra você e você está chateado, você está triste, você está angustiado, você pensa que isso não é uma forma de Deus falar? É uma forma de Deus falar para você voltar-se a Ele. Decepção, a dificuldade é um megafone de Deus para Deus falar com você. Então eu quero que você se volte a Ele, se volte a Deus quando você for decepcionado, quando você estiver angustiado. Contrário àquelas pessoas que, quando Deus bate nelas, quando elas são decepcionadas, as pessoas espanam e vão para longe de Deus. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber nada disso. Deus não quer isso, Deus quer instigá-lo para que você volte a Ele. Lembre-se que falei a vocês que o mundo é movido por perguntas e não por respostas. Quando Deus faz você questioná-lo, você perguntar, você buscar, significa que o relacionamento está se reatando. Portanto, eu quero que você compreenda que as decepções nos levam de volta a Ele. Ele pode permitir, de fato, fracasso na sua vida. Ele pode permitir, por exemplo, colapso financeiro, circunstâncias incomuns na sua vida, doença que veio até você, aflição. Até mesmo Deus permite algumas tragédias na sua vida, como uma das formas dele falar com você. Deus não quer que o ser humano sofra, Deus não quer que o ser humano vá mal e nem quer que essas coisas aconteçam. Mas boa parte das consequências ou dos problemas que temos em nossa vida são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas. O caso emblemático de Faraó, o caso ali de Jonas, que foi jogado que o peixe engoliu ele, era uma das formas de Deus falar com ele. Sabe, algumas pessoas que estão com o coração extremamente aberto conseguem entender fácil ali a voz do Senhor, mas algumas pessoas que estão com o coração duro, só se você bater de frente que a pessoa vai entender. Só se o cavalo cair, só se a pessoa perder o dinheiro, porque ela bate no peito e acha que porque tem dinheiro, porque tem saúde, porque tem força, nada vai prendê-la. Mas parece que o navio do Titanic tem que afundar para o cara entender que aquela frase que disse que nem Deus afundaria esse navio foi justamente essa frase que o afundou. Sabe, irmãos, tudo isso e muito mais que não dá aqui para falar por causa do tempo que não me permite, vai levar a pessoa a ir até Deus para ver o que está errado na vida. Toda vez que tiver essa tragédia, toda vez que tiver esse problema, eu quero que você vá até Deus e veja, Senhor, o que está errado na minha vida? Por que o Senhor não está falando comigo? Em seguida, Deus pode de fato falar com você. Toda vez que eu faço Santa Ceia, vocês já devem ter visto, eu sempre faço Santa Ceia e depois da Santa Ceia eu falo para os irmãos, orem agora. Por quê? Porque depois da Santa Ceia, quando eu dou a oportunidade para o irmão orar, eu espero que naquele momento seja o momento que o irmão pediu perdão, que ele foi perdoado por Deus, que ele acreditou nos símbolos que nós fizemos ali, acreditou naquela cerimônia de reconexão com Deus que nós fizemos ali, e aí agora Deus vai ouvi-lo. Eu sei que não dá tempo de ouvir Deus, mas é o momento para você falar. Por quê? Porque
A Bíblia diz que o pecado é o que faz a separação entre mim e vós. Se não há pecado, porque os irmãos participaram da Santa Ceia e eles foram perdoados naquele momento, então o pecado que faz separação entre mim e vós já não existe, porque foi perdoado e não houve tempo do irmão pecar, porque acabou a Santa Ceia ali. O que eu faço? Faço uma oração agora, porque Deus vai ouvir você. Agora você está sobre o manto de Cristo, você está sobre o sangue do Cordeiro, você está agora pleno do poder e o perdão foi dado a você e o seu pecado foi jogado na profundeza do mar. Lá ninguém consegue pescar. Faça a oração agora porque Deus vai ouvi-la. Eu dou sempre um minuto, alguma coisa para os irmãos orarem. De fato, eu percebo aqui que Deus fala com a gente de diversas maneiras. E eu quero que Deus fale com você hoje, através da oração da irmã Ana Rodrigues. E quando essa santa irmã estiver orando, eu quero que você volte para Deus e pergunte: Senhor, por que o Senhor não está respondendo minha pergunta? Por que o Senhor não está falando? Será que tem alguma coisa que eu tenho que modificar em mim? Senhor, fala através de pessoas. Senhor, fala através do sermão. Senhor, fala através das outras coisas, da natureza. É uma das formas de Deus falar, é que o tempo não me permite. Mas existem diversas formas de Deus falar. Por quê? Porque ele tem interesse em falar com você. Talvez seja você que não está captando a voz do Senhor. Eu quero chamá-lo nesse momento para você se unir a Deus e pedir a bênção do Senhor. Vamos orar. Ana Rodrigues. Eu estou tentando aqui. Ok. Louvamos o teu nome, Senhor, e bendizemos a ti, Pai Santo, porque tu nos dás o privilégio de despertarmos com vida, com saúde. Tu nos dás o privilégio de mais um dia, Senhor Deus, estarmos em livre arbítrio para escutarmos da tua palavra através do pastor Anderson. E queremos, Senhor Jesus, ser imensamente gratos a ti por este privilégio. E não queremos, ó Deus, viver na comodidade de somente ouvirmos, mas nós queremos, Senhor Deus, ser bênçãos também na vida de outras pessoas. Queremos, Pai Santo, convidar outras pessoas que estão sedentas e carentes do teu amor, da tua graça, da palavra de Cristo Jesus, para participar aqui conosco. Eu tenho planos, ó Deus, de passar este link para uma senhora que está estudando a Bíblia comigo e com a Lília. E eu quero te suplicar, Senhor Deus, que tu possas me ungir, que tu possas, ó Deus, me fortalecer e me usar, Pai Santo, para que isto seja um projeto não meu, mas um projeto do teu Espírito Santo para atingir o coração da Rosa e da sua família. Tu sabes, ó Deus, o quanto a Rosa tem lutas com relação ao seu esposo, ela está estudando a palavra de Deus e ela está muito interessada, Senhor Deus, em se batizar. O seu coração está ardentemente alegre pela decisão que ela está tomando a cada dia. E eu quero colocar a Rosa em tuas mãos e os seus familiares, de uma maneira especial o seu esposo e os seus filhos, a fim, ó Deus, de que ela possa nessa 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 alegria que ela está tendo, Senhor Deus, que ela possa ser contagiante dentro do seu lar e entre os seus familiares e os seus amigos também. Pai de misericórdia, que tu possas, Senhor Jesus, abençoar este dia e que tu possas nos fazer entender, Senhor, de que somos servos teus, herdeiros teus e que nós precisamos compartilhar esta herança, essa certeza da salvação com outras pessoas que nos rodeiam, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos esposos, Senhor Deus, e com todos os nossos familiares que estão afastados de Ti, com os nossos amigos, Pai de misericórdia. Eu te suplico, Senhor, que Tu me ajudes a alcançar alguém para falar de Ti, Senhor Deus, para ser usada por Ti, para ser uma ponte e uma boa influência na vida espiritual de alguém. Senhor Deus, toma a minha vida em tuas mãos, toma a vida de cada irmão meu que está aqui nesta sala de oração
ungindo-nos com o teu poder e com a tua graça, enchendo-nos do teu santo e bom Espírito e batizando-nos, ó Deus, para que nós saiamos dos nossos joelhos capacitados, ungidos e cheios da tua bondade, da tua misericórdia, a fim de amarmos o nosso semelhante e de falarmos para eles, para os nossos vizinhos, Pai, a fim de que o teu evangelho seja pregado e a tua vinda seja abreviada aqui nessa terra, Senhor. Usa-nos, Pai Santo, capacita-nos e ajuda-nos a sermos bênçãos na vida de outras pessoas que nos rodeiam. Ó Deus, tu conheces os pedidos que há no coração de cada um pela enfermidade física, mental e enfermidades espirituais. Visita, Senhor Deus, esses pedidos, Pai. Assista dos altos céus e derrama bálsamo, Senhor Jesus, por misericórdia, em leitos de hospitais, em leitos de casas, pessoas que precisam ser operadas. Ó Deus, abra portas. Pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, nós te clamamos. Abençoa também de uma maneira muito especial aqueles que precisam de libertação nas suas vidas. Vícios, ó Deus, de tantas categorias, Senhor Jesus. O mundo está tão louco, Senhor Deus. O diabo está tão furioso, Senhor, que cada dia ele inventa uma coisa nova para emaranhar a vida das pessoas, cegar as pessoas, Senhor Deus, para que eles não enxerguem a Ti, para que eles não vejam que a solução é Ti, Senhor. Derruba, Senhor, todas essas barreiras, desfaça todas essas ciladas, pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus nós te clamamos, em Teu nome, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Ainda em tua presença, Senhor, entregamos nossa vida em tuas mãos. Rendemos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Por isso, Senhor, buscamos a cada manhã a tua presença. Senhor, queremos entregar em tuas mãos a irmã Rose, que tão bondosamente de manhã, todas as manhãs está conosco aqui e orou nessa manhã. Vá ao encontro também das pessoas a quem ela ama, vá ao encontro do Donald, Senhor, de seus filhos, também dos filhos da irmã Rose. Que teu Santo Espírito seja derramado sobre eles, Senhor. Abençoe também a irmã Ana Rodrigues, que é uma coluna, um baluarte aqui no Gol Six. Que o Senhor abençoe a tua serva, dando clareza, entendimento, dando forças a ela e estendendo a tua bênção também às pessoas a quem ela ama, Senhor. Que os filhos, os parentes também recebam a porção da tua vitória e da tua bênção. Também, Senhor Jesus, olhe com carinho para os nossos irmãos. Que eles também, Senhor, sejam vitoriosos sobre as suas lutas. E que, de fato, Senhor, possamos ouvir a tua voz, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, queremos ouvir a ti e queremos ter mais do teu Espírito. Por isso, entregamos a nossa vida em tuas mãos, aqui nesta manhã, buscando, Senhor, a tua presença, o teu Espírito. Fala conosco, Senhor, usa-nos como teus instrumentos, que o dia de hoje, Senhor, seja um dia abençoado e aberto por ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que teu Santo Espírito esteja conosco, oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor.